A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. O que a Leila falou foi uma provocação, não é uma coisa séria. Se quiserem que o Flamengo saia, talvez seja essa a estratégia do Barça. E aí, rapaziada? A tia Leila, presidente do Palmeiras, partiu pra cima do Flamengo em uma entrevista e soltou que a CBF deveria pensar numa liga sem o clube carioca, porque o Flamengo se acha demais. Mas não é só provocação. Por trás disso, está um embate pesado envolvendo a Libra e um bloqueio judicial de 77 milhões, que afeta a distribuição dos direitos de transmissão. A fala repercutiu forte e promete esquentar ainda mais os bastidores do futebol. E aqui no canal vamos trazer também as opiniões de jornalistas que ficaram contra e os que defenderam essa declaração da Leila. Então já deixa o like, se inscreve e comenta. Você concorda com ela ou acha que exagerou? O que acontece é, a liga foi tão mal formada, a liga que o Flamengo faz parte, ela foi tão mal formada, é tão bosta o que eles fizeram, que não existe uma decisão clara sobre as coisas. Então é assim, para que haja, está lá no que eles escreveram na liga, para que haja uma mudança na questão do percentual dado para os direitos de televisão por audiência, é preciso que aprovem por unanimidade. Meus anjos. Papai, explica, alguém explica, eu não sei agora. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, clubes do Brasil. Tia Leila, bravata, tia Leila, porque você vai na televisão falar, porque se o Flamengo não se quiser que o Flamengo jogue sozinho. Você tem razão, realmente é isso. É o que eu penso sobre qualquer clube que queira fazer as coisas especial para ele. Vai jogar sozinho, você tá certo. Mas você assinou lá uma liga que é por unanimidade, não por maioria, meu anjo. Aí não é bom, Leila. Porque aí unanimidade, não sei se você sabe, mas você tem que ter o voto do Flamengo. Então aí não foi muito inteligente, né? Porque se você quer que seja por unanimidade, significa que todos, inclusive o Flamengo tendo apenas um contra o mundo, ele tem o direito de vetar. Então vocês fizeram uma bosta de uma liga. Não que vá surpreender a gente que essa liga tenha sido feita das coxas. Mas se a liga diz que tem que ser um voto unânime, o Flamengo tem todo o direito de falar, parou, eu não votei. Ué, tá certo, Flamengo. Desculpa, vocês que assinaram. Por isso que os clubes estão soltando notas oficiais e não fazendo algo de prático. Porque entre jogar pra galera e falar assim, galera, nós estamos sendo roubados, o Flamengo está tirando a nossa autonomia. Ai, meu Deus, torcedor, que terrível. Isso é o que as dirigentes fazem pra torcida. Na verdade, você assinou um acordo de merda que dizia que tem que ser por unanimidade. Então agora não vem querer você apelar pra democracia e querer ganhar a maioria. Não tem maioria, você assinou que era unanimidade. Então não tem maioria, não é uma votação por maioria. Então você tá... A Leila Pereira disse em entrevista que por ela tiraria o Flamengo da Libra e ela deixaria o Flamengo jogar sozinho, certo? Por ela. Agora pergunte pra TV que faz a transmissão dos jogos. A TV vai querer ficar sem 45 milhões de pessoas, que é o tamanho da torcida do Flamengo? Pergunte também, né, para os streamings da internet. Vão querer ficar sem 45 milhões de torcedores? Pergunte agora para os patrocinadores que colocam plaquinha em volta dos estádios, que pagam fortunas para estar nos intervalos dos jogos e até durante os jogos. Eles vão querer perder a maior torcida do Brasil? Então o que eu quero te dizer com isso? Eu entendo a revolta da Leila, eu entendo a indignação dos clubes da Libra, porque o Flamengo não quer levar, né? Não quer fazer acontecer o que está assinado pelo próprio Flamengo, mas que foi uma outra diretoria. Agora, dizer que vai botar o Flamengo, que botaria o Flamengo para jogar sozinho, dizer que tiraria da Libra, não interessa para ninguém. É pura bravata, é uma baita estratégia de marketing, porque ela está sendo falada de novo, ela está sendo as manchetes de novo e ela sabe ser manchete. Cara, é um pensamento coletivo dentro de uma discussão de dirigentes de futebol. Cara, eu acho que não fica na mesma frase, sabe? Não dá para se colocar no mesmo parágrafo discussão coletiva e dirigentes de futebol. Cada um pensa pra si, cada um briga pro seu lado. O que a Leila falou foi uma provocação, não é uma coisa séria. Cara, como você vai fazer um campeonato, apesar que já aconteceu, tá? Já aconteceu isso. Em 79 teve um grupo de times, inclusive o Corinthians não participou do campeonato, se eu não me engano, porque não concordava com o número de times que tinham colocado, tinha aumentado os times, enfim. Essa discussão coletiva dentro do futebol, em relação a dirigentes, né? Em relação a dirigentes, porque eles não trabalham coletivamente. Jogador de futebol trabalha coletivamente, porque você faz parte de um grupo, né? Agora, quem não trabalha coletivamente, quem não tem o hábito de dividir discussão, de ouvir, falar e ouvir, e tentar resolver a questão ouvindo as opiniões dos outros, eles têm muita dificuldade de ceder. Todo mundo que manda tem dificuldade de ceder. Então, a Leila é uma empresária que ela manda. E o presidente do Flamengo manda, e o presidente do outro manda, quem decide são eles, tem conselho, tem tudo, mas muitas vezes entra por aqui, sai por aqui, quem decide, quem toma a decisão é uma pessoa só. Então é difícil, muito difícil, quem tem um modo de agir, vamos dizer, até um pouco autoritário, ou pegando a responsabilidade para si próprio. Como eu pago, eu mando, eu decido. É difícil pensar coletivamente. Eu não tenho a mínima expectativa que isso se resolva rapidamente.
rapidamente o que eu tô falando é daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu acho que isso vai se arrastar por muito tempo. E vai acabar a CBF mesmo resolvendo, não. A CBF mesmo organizando, decidindo do jeito que ela quiser. Porque eu não vejo a mínima possibilidade ou pouca possibilidade de gente autoritária ceder um pro outro alguma coisa. Você tem 2 grupos que negociam direitos de transmissão. Na Liga Forte União, inclusive, alguns clubes adiantaram lá parte, um percentual por 50 anos. Antecipação de receita por 50 anos. Quer dizer, talvez os presidentes desses clubes, no momento que terminar esse prazo, nem tenham nascido. Forem pessoas que até lá tenham 40 e poucos anos, os caras não nasceram ainda. Exato. Vai nascer daqui a algum tempo, vai lá daqui a 50 anos, aos 44, 45, 49, o cara é presidente. Quando foi que assinaram esse negócio aqui? Eu nem era nascido. Eu não existia. Quer dizer, olha que loucura, é muito tempo, né? E os clubes anteciparam Inter, Botafogo, acho que Fluminense, enfim, aí tem percentuais que variam, assim de cabeça eu não vou lembrar. Então não existe esse movimento na prática. Era 20%, mudou para 10%, quase todos. Para 10%, exatamente. No início era 20%. Então, você tem aí 2 blocos que negociam direitos de transmissão. Mais nada. E, assim, um exemplo de desunião recente, que assim, me chama muito a atenção, foi quando a CBF fez esse absurdo que foi essa mexida no calendário. Que prejudicou terrivelmente 3 clubes que estavam na Libertadores, os 3 remanescentes do Brasil na competição. O São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo. Aí o Flamengo chiou. O Palmeiras e o São Paulo concordaram. É óbvio que para os jogadores, para as comissões técnicas, não foi bom. É óbvio. Se você tem semanas livres de Copa do Brasil para você recuperar atletas, treinar seus jogadores, um respiro, e de repente você pega aquelas semanas e enfia jogos do Brasileiro para jogar a Copa do Brasil lá para dezembro, e o Brasileiro que terminaria dia 21, acaba no dia 7, 2 semanas antes aproximadamente, é claro que você sufoca esses 3 times e você os prejudica. E 2 deles concordaram com a CBF. Isso é política, mais nada. É que, por outro lado, os caras preferiram não terminar a temporada dia 20 para prejudicar 26, né? Tem os 2 lados da balança. Não, sim, eu estou dizendo na questão dos clubes. O Palmeiras e o São Paulo concordaram com a CBF porque é uma questão política. Eu não quero brigar com a CBF. Ou não? Não é isso? Para mim é muito claro. Eu não quero brigar com a CBF. Estão pensando neles. Por uma razão política, eu não quero atrito com a CBF. O Flamengo reclamou. A lógica seria os 3 falar para a CBF. Que é isso? Peraí, mas rotular. E esse exemplo, como esse calendário que vai ser anunciado, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa bobagem de os clubes assinam. Os clubes não assinam nada. A CBF faz o seu calendário, enfia a goela abaixo, toma e acabou. E faz, inclusive, mudanças com a competição em andamento, que foi o que aconteceu agora. No caso específico da Copa do Brasil, o Flamengo tratou a Copa do Brasil como uma competição secundária. Será que ele o faria se soubesse que seria ela decidida só em dezembro, após o Brasileiro e a Libertadores terem se encerrado? Não sei, talvez tratasse de outra forma. E o Palmeiras talvez também tratasse como secundária, não fosse o Corinthians o seu adversário na fase em que caiu da competição. É claro, por ser o Corinthians, o Palmeiras foi com tudo. Jogou com reserva no Brasileiro, mas se fosse um outro time, talvez não fizesse isso. Talvez também falasse, não, vou priorizar o Brasileiro e não a Copa do Brasil. Ou seja, até as escolhas dos clubes, elas são feitas num cenário que se altera em função do interesse da CBF, que quis resolver o seu problema, que tinha ali esse problema no calendário. Se um brasileiro ganha a Libertadores, a possibilidade ainda é bem grande, eu diria, né? São os 2 favoritos, né? A conquistar o título, ainda são, sem dúvida alguma, o Palmeiras e o Flamengo. Tem lá o Intercontinental, que está grudado no final do campeonato. Os caras vão ter quase que se teletransportar lá no Catar, né? Onde vai ser no Catar. Porque vai ser tudo muito em cima, como foi no passado com o Botafogo. Ele ganhou e logo depois já teve que viajar. Então, assim, não existe essa ideia, não, vamos clicar, não tem liga. Na realidade, o futebol brasileiro teve a grande oportunidade, o Casão ainda jogava, em 87, na Copa União. 5 anos antes da Premier League ser criada. E os caras não conseguiram fazer. E na época, por quê? A CBF chega e diz, eu não tenho condições nem financeiras de organizar o campeonato. Os clubes pegaram o peão na unha e organizaram. A Coca-Cola patrocinou, os clubes que não tinham patrocinado a camisa tinham do refrigerante, até pintaram a marca no grande círculo. E depois aí a FIFA não pode, aí botaram na beira do gramado e tal. Ou seja, foi um negócio muito inovador, muito arrojado para a época. Gente, não havia nem a Premier League. O futebol inglês nessa época era jogado naqueles campos horrorosos de lama e tudo mais. Isso muda no começo dos anos 90. E o Brasil estava na vanguarda. E não houve naquele momento. Dificilmente vai acontecer. Dificilmente. Se pelo menos a Liga Forte União e a Libra fossem uma coisa só, nós teríamos pelo menos uma possibilidade. Não tem. Eles são, na verdade, 2 clubes. O Clube dos 3 agora existe com 2 nomes diferentes. E para que serviu o Clube dos 3 ao final desse processo todo? Ele começa com a Copa União. Depois ele vira o quê? Um entreposto comercial. Negocia direito de transmissão. Aí quando o Corinthians sai, ele implode em sequência o Clube dos 3. Quando ele saiu, vou negociar sozinho. Aí saíram os 4 cariocas juntos. Saiu, começou a sair todo mundo. Saiu os paulistas, saiu todo mundo e ficaram o Grêmio, do então presidente Fábio Koff, que estava à frente do Clube dos 3, e o Calil, que era presidente do Atlético. Ficaram os 2 com a chave do Clube dos 13, mas todo mundo abandonou a festa. E foi cada um negociar por si. Foi aí que o Corinthians e o Flamengo começaram a ganhar bem mais que os outros. Quando descolaram. Onde eu quero chegar? Se quiserem que o Flamengo saia, talvez seja essa a estratégia do BAP. Talvez seja essa. Embora eu acho que pelo contrato assinado isso não vai acontecer, na linha do que disse o Danilo. Mas talvez seja isso que ele quer. Não sei, porque isso não está muito claro. O Flamengo alega que ele não quer sair da Libra. Mas talvez fosse mais interessante para ele fazer isso. No fim das contas, essa declaração da Leila abriu mais uma frente de debate sobre o futuro da Libra e a briga de forças entre Flamengo, Palmeiras e os outros clubes. Agora é esperar os próximos capítulos. Enquanto isso, deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no Footplay News, o canal que te atualiza com tudo dentro e fora de campo. Ela seu chão.